Vamos de notícia e duas notícias. Uma, obviamente, é ruim, mas esperada. A outra, obviamente, é ruim, mas também esperada. Vamos falar hoje aqui sobre Nino e sobre Alan. Lesão de Alan, ruim. De certa forma, esperada. E possível venda de Nino. Ruim, mas de certa forma, esperada. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no canal. Entrou uma luz forte aqui, rapaz, agora do nada, a galera que só tá ouvindo, agora não entendeu nada, né? Entrou uma luz aqui extremamente forte, mas enfim, vamos lá. Sou tricolor de coração, sou jornalista por formação, embolei toda a abertura. Você deixa seu like aqui embaixo se você quiser, se você gostar aqui desse vídeo. Você se inscreve aqui no canal se você gostar do Raiz Tricolor e você comenta aqui embaixo as suas opiniões sobre as notícias ou opinião sobre a opinião, né? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre essas duas notícias que agitaram e agitam essa sexta-feira do Fluminense. Vamos começar direto com uma má notícia, tá? Que má notícia é essa? Alan se machucando num treino do Fluminense e perdendo ali, não sei se a palavra seria perdendo, mas ficando sem um prazo para poder estrear pelo Fluminense. Segundo a informação do GE. Globo, na segunda semana de treinos que Alan estava fazendo, o atleta teve uma lesão no tornozelo e agora está se tratando junto com a fisioterapia do clube para poder tratar essa contusão. Com isso, obviamente, Alan, que se esperava que estreasse ainda no mês de julho, não deve estrear neste mês, deve estrear só no mês 8. O que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. A informação está dada, vale acho que pensar em duas coisas. A primeira que é a notícia negativa, e que eu acho que essa chegada de Alan, mais a forma como John Arias fez, o roteiro ali de John Arias, expõe isso, que é: não dá pra gente contar com Alan pra temporada 2022. Gabriel, mas por que contratou um jogador? Nossa, e tal, porque, meu Deus, não vai ter Alan em 2022. Por quê? Porque existe um tempo de adaptação e readaptação. John Arias, por exemplo, é um jogador que veio de fora do Brasil e que demorou a se integrar de verdade no Brasil, a se habituar. E olha que ele veio, se não me engano, já no início ele veio com família, teve a questão da avó dele e tal, mas enfim, não veio soltão, né? E ainda assim teve um tempo para se adaptar, ao Marcão, principalmente, né? Teve a questão do Roger Machado, mas praticamente não treina com o Roger, não joga com o Roger, ele é muito mais com o Marcão ali. Demorou um tempinho a se adaptar, Marcão é um cara muito pessoa ali, né? Tipo, de tratar diretamente com o jogador, de entusiasmar e etc. Ele demorou um tempinho a pegar isso, não conseguiu render no ano passado e vem sendo, sem dúvida, o melhor jogador do Fluminense nessa temporada 2022. Cano não é jogador, né? Cano é alguma coisa acima de jogador. Dei essa pausa dramática aqui, só porque eu sei que você nesse momento puxou o celular pra poder comentar. E o Cano, Gabriel? Claro, né? Brincadeiras à parte, o John Arias tem sido e tem desenvolvido um bom futebol. Mas isso é garantia de que vai dar tudo certo no ano seguinte? Não, o jogador pode ir mal e continuar mal. No ano seguinte também não resolver a situação, não. Mas então esse é o primeiro ponto. Não dá pra gente contar com o Alan já pra esse ano. Ele pode ser útil. John Arias em 2021 foi útil em um momento ou outro, até se encontrar, até encontrarem exatamente a posição dele, até ele mesmo se encontrar dentro de campo, conseguir desempenhar um bom futebol nos treinamentos, fisicamente e tudo mais. Então, dito isso sobre Alan, essa é a primeira e a parte ruim, isso mostra que não dá pra gente contar. A outra parte é que isso é normal. Assim, ninguém tá se surpreendendo com lesão de Alan, porque por isso que eu disse que é uma parte ruim e uma parte boa. É uma parte ruim e a outra de choque de realidade. Assim, isso é normal. Alan não tá, eu tô falando Alan algumas vezes, é Alan, né? Cismei com Alan por algum motivo, acho que foi a eliminação do Atlético Mineiro quarta-feira. Alan não ia voltar voando. Alan, a gente olha o histórico dele, desde que ele saiu do Fluminense em 2010, ele jogou numa liga pouco competitiva, ele jogou numa liga que não é nada competitiva. A pouco competitiva foi o tempo que ele passou no Red Bull Salzburg, né, no RB, Red Bull Salzburg mesmo, na Áustria, fez muito gol, voou e etc.
Mas uma liga que, pelo amor de Deus, né? Não é pouquíssimo competitiva. E ele jogou durante outro bom tempo na China, acho que a partir de 2016, e na China seus grandes momentos foram justamente jogando pelo Guangzhou Evergrande, que era o time mais forte do campeonato chinês, que esse aí não é nada competitivo. E além disso, além dele já vir desse tempo todo jogando futebol em mercados que não são competitivos, e quando eu digo competitivo não é questão de um time ser muito parelho com o outro, não, tô falando de físico, tô falando de técnica, querendo ou não, o jogador Alan, ele tem uma facilidade maior para poder jogar na China, então o nível de dedicação, até mesmo físico, é diferente, o número de quantidade de jogos, a quantidade de jogos é extremamente diferente. O que a gente joga aqui no Brasileirão é o que eles jogam lá no ano inteiro, contando amistoso, contando tudo, só no Brasileirão aqui, fora todos os outros. Então, óbvio que ele ia sentir a intensidade dos treinamentos. E você ainda soma isso ao fato dele não jogar uma partida oficial pelo time chinês. Ele não jogou em 2022. Jogou um jogo pela seleção. Então, a gente tá falando de um cara que tá parado há muito tempo. Repetindo o que eu falei lá na hora que ele chegou. Você que assiste o Raiz Tricolor, você não foi enganado. Hora nenhuma. Hora nenhuma eu te iludi aqui de que a gente tava trazendo... Não, isso não aconteceu. Por quê? Lá no vídeo chegaram, eu chegou lá falando. Alan, bola ele tem. As contratações, a primeira coisa que eu vou exigir do cara é que ele seja um bom jogador. A segunda coisa é disciplina, questão física. Não é à toa o fato da gente estar vendo vários jogadores que retornaram da China nesse ano indo mal. Indo mal e principalmente aqueles que chegaram com uma responsabilidade. Que é o que Alan, graças a Deus... Alan, cacete. Alan não vai ter de cara. Mas a gente viu o Ricardo Goulart, que já tá rescindindo com o Santos, enfim, chegou para ser o grande jogador e não conseguiu render, vários jogos com cansaço muscular, acho que chegou a ter em algum momento confusão de lesão também, mas enfim, não é um jogador que rendeu no Santos. É o Quezon no Grêmio, há muito tempo deixou já de ser, era um jogador muito pedido, né, no início do ano aqui no Fluminense, e confesso que a última atualização que eu tive sobre Elkeson era de um jogador que praticamente não jogava no Grêmio, era completamente dispensável. Acabei de dar uma olhadinha aqui e, de fato, a última partida dele foi no dia 13 de junho, no jogo contra o Sport, né? Ele que se lesionou nessa partida. E tá fora desde então, ou seja, desde junho. Ou seja, a readaptação vai ser forte. E vamos ter um problema. Acho que o único que voltou, mesmo assim ainda teve um tempo ali de readaptação mesmo, foi o Hulk. Mas aí é um cara com um físico completamente diferente. Vamos ter problema com isso com o Alan. Não é jogador para essa temporada. É um jogador que, se bem, fisicamente, tem qualidade. E a gente espera disso... que ele... E sempre lembrando, tá? Quando eu falo que não dá pra gente contar pra essa temporada, não é que ele vai jogar no lixo essa temporada. Não, é que provavelmente ele vai ser reserva a temporada quase inteira. Ele vai se lesionar uma vez ou outra, etc. Até porque, se fosse pro contrato dele, ele vai ser utilizado no próximo ano, no ano que vem. Se fosse pra ele ter o contrato só pra ser utilizado só nesse ano, o Fluminense assinava até dezembro. Não assinava até junho de 2024, né? Enfim, vamos pra outra notícia. Outra notícia sobre Nino. Saiu uma informação divulgada inicialmente pelo Vene Casagrande e depois foi confirmada por jornalistas que cobrem o Fluminense, sobre Nino e a venda dele para o time, uma possível venda, na verdade, para o time, adivinha quem treina, né? O time que eu vou falar. Você já sabe quem é o treinador. É para o Fenerbahçe, da Turquia, e quem treina é Jorge Jesus. O maluco é fissurado em Nino, né? Queria Nino no Flamengo, e depois quis Nino no Benfica, agora quer Nino também no Fenerbahçe. A princípio, segundo o Vitor Lessa, que foi quem trouxe mais detalhes e informações, é o seguinte, existe de fato o interesse de Jorge Jesus, mas nenhuma proposta chegou até as mãos do Fluminense ou de algum representante do jogador. Ou seja, até o momento, foi só aquele famosa ligaçãozinha. Ih, cara, como é que tá a família? Beleza, tamo junto. Pô, beleza. Nino, cara, como é que a gente faz aí? Só uma ligaçãozinha. Tá tudo bem, tá com lesão, tá rendendo. Até a princípio foi isso. Porém, segundo o Vitor Lessa, negociar Nino é uma possibilidade para o Fluminense. Não está naquele jogadores, por exemplo, como é o caso de Matheus Martins, que a Udinese até prometeu que vai aumentar e tal, devo falar disso amanhã.
em que só vende se for uma ótima venda. E não é que vai vender uma venda baixa, mas tipo assim, Nino tá aberto à negociação. Caso chegue uma proposta que vale a pena pro Fluminense, o Fluminense vai conversar sobre essa venda. O que a gente precisa falar então? Sobre valores, né? Como da outra vez lá naquela venda para o Tigres, eu tive bem ativo ali nessas informações, eu tenho um parâmetro ali para poder colocar em relação a valores, que eu acho que é interessante, e trazer informação para você também estabelecer a sua opinião sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre valores. Lembra aquela proposta que chegou do Tigres do México? O Tigres ofereceu 5 milhões de dólares por 100% de Nino. Lembrando que o Fluminense tem 60% e o Criciúma tem 40%. O Fluminense falou que não aceitaria os 5 milhões de dólares por 100%, porque ele sozinho queria 4 milhões de dólares. O Fluminense queria 4 milhões de dólares pelos seus 60%. O Tigres não quis aumentar o valor para o Criciúma e o Criciúma não aceitou 1 milhão de dólares. Então a negociação encerrou. Mas naquele momento, essa negociação aconteceu no início de janeiro, eu avisei e falei, olha, o Fluminense nesse momento, com essa negociação, ele coloca, perdão, eu até falei 4 milhões, não, 4 milhões e meio, tá? Era o que o Fluminense queria, 4 milhões e meio pelos seus 60%, 4 milhões e meio de dólares. É porque 4 milhões e meio de dólares dá cerca de 3.800, quase 4 milhões de euros, né? Que é o que a gente vai mudar agora a moeda. Mas foi 4 milhões e meio de dólares. Eu falei, olha, o Fluminense vai chegar com essa recusa ali, essa contraproposta, a um valor que é teto. Porque se você fala bem assim, olha só, eu quero te vender esse copo aqui, ó, da Copa América. Aí você vai e fala bem assim, pô, vou te pagar nele 10 reais. Você fala, 10 eu não aceito. 15 eu vendo. Aí o outro cara fala, pô, 15 eu não vou pagar não, beleza. O próximo que chegar pra comprar, ele não vai me oferecer 17. Porque ele sabe que 15 eu vendo, pô. Então, pra que ele vai me oferecer 17? Então o Fluminense ali colocou um valor de 4 milhões e meio de dólares, né? Hoje, pra quem não sabe, tem a moeda da época, mas é cerca de 25 milhões de reais. Na época era cerca de 28 milhões. 25 milhões de reais, vamos botar ele entre 25 e 30 milhões de reais. Entre 25 e 30. Qual que é a questão? O Fluminense estabeleceu mais ou menos esse valor pela sua parte, o que faria com que, como ele tem 60%, deixa eu dar pausa para fazer esse cálculo, faria com que fosse necessária uma proposta, caso ele fique com a mesma parte ali certo, uma proposta de 100% de Nino por 7 milhões e meio, mais ou menos. Ou seja, 7 milhões e meio de dólares, 7 milhões de euros, vamos fechar ali em 6,5, 7 milhões de euros. Seria esse o valor que teria que fazer para o Fluminense chegar no valor dele. Só que qual que é a questão? A gente vai ver as vendas, acho que tem 2 vendas de zagueiro que são bem parecidas assim com a de Nino. A primeira delas é a de Lucas Veríssimo pro Benfica, inclusive pro Benfica de Jorge Jesus, né? Naquela época, em janeiro de 2021, o Santos vendeu o jogador para o Benfica por 6 milhões e meio de euros, pagos em 3 parcelas para o Santos. Lembrando, naquela época, Lucas Veríssimo tinha 25 anos, que é a exata idade do zagueiro Nino hoje. Ou seja, tinha ali um componente muito parecido. Era um zagueiro que já habitava ali conversa de seleção, tal qual o Nino. Enfim, eram zagueiros bem próximos, assim, nesse sentido. Era um zagueiro de destaque no Brasil, o Nino também e tal. Ele tinha na época a idade que o Nino tem hoje. Então foi vendido por 6 milhões e meio de euros. Lembrando, né, o Fluminense, numa venda dessa, ficaria com cerca de 4 milhões de euros, 4 milhões e meio de euros, dada a sua parte da venda. A outra venda que aconteceu muito por agora, eu considero uma venda fora da curva, tá? Confesso que se a gente se balizar por ela, a gente vai achar toda venda ruim. Porque ela foi uma venda muito acima. É tipo quando você comparar qualquer venda com a de Gilberto, pro Benfica. Porque o zagueiro João Vitor, que foi vendido para o mesmo Benfica, o zagueiro João Vitor, que é do Corinthians, né, foi vendido por 8 milhões de euros, 55% dos direitos. Exatamente, eles pagaram 8 milhões de euros em 55% dos direitos do jogador. Esse eu achei um valor muito acima. Porque, considerando que o Fluminense tem 60%, seria o mesmo que o Fluminense vender Nino por cerca de 8 milhões de euros, daria ali cerca de 11 milhões de euros a venda de Nino.
Seria muito dinheiro. A gente tem que sempre duvidar, né? Porque essa informação até é do Marcelo Braga, do GE Corinthians, mas as informações às vezes saem do Corinthians, saem muito tronchas, né? Enfim, então a gente nunca confirma 100% essa questão também de valores, não foi minha apuração, mas achei engraçado, confesso, tô curioso aqui, porque eles pagaram 8 milhões de euros por 44 milhões de reais por 55% do jogador. Ou seja, o que dá pra gente estabelecer nisso? Um valor aceitável por Nino, eu já falei muitos números, eu sei que você já tá confuso aí, na minha visão, é algo entre um e outro. O do João Vitor é a história lá da venda do Gilberto. Pagarem 20 milhões de reais em Gilberto foi um absurdo completo do Benfica. E óbvio que nenhuma venda vai se comparar a essa. Toda venda que você comparar a venda de Yuri Alberto pro Zenit vai parecer ruim, porque foi uma venda completamente bizarra. Só que não dá pra vender por menos do que o Lucas Veríssimo. O Nino tem um papel de protagonismo mais interessante. Enfim, existe um poder de barganha ali maior. Contrato renovado e tal. E o próprio jogador não é aquele jogador que quer se esconder. Então, vindo uma proposta do Fenerbahçe, teria que vir nessa onda. Pela parte do Fluminense, 4, 5 milhões de euros. Seria um valor aceitável, 4 ou 5 milhões de euros pela parte do Fluminense, que daria uma proposta de cerca de 7, 8 milhões de euros por 100% do jogador. Ou então, uma proposta de repente, 6 milhões de euros, e o Fluminense falando, eu fico com 5, um é do Criciúma. Criciúma, se não quiser, não aceita. E aí, de repente, o Fluminense convencer que foi o que tentou fazer da outra vez e o Criciúma não aceitou. Vamos aguardar, né? Jorge Jesus é meio maluco. Tomara que ele convença os otários do Fenerbahçe que contrataram ele lá e... Quer dizer, tomara que a direção do Fenerbahçe seja otária e pague um rio de dinheiro em Nino. Sobre o jogador em campo, desfalque, etc., eu prefiro só falar disso quando a negociação andar, tá? Tamo junto, até a próxima, valeu.